Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa 10ª aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia, Pneumatologia, a 5ª aula de Antropologia, o 2º bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Fizemos aqui o resumo, e agora, meus irmãos, deixa eu fazer aqui alguns apontamentos, né? Para a gente mergulhar no livro do Grudem. Meus irmãos, eu fui criado, né, num contexto avivado, num contexto pentecostal, mas eu sempre fui apaixonado pela palavra. Então, eu sempre soube ter esse equilíbrio, mas eu queria fazer mais um comentário aqui. Mesmo sendo criado num contexto avivado, pentecostal, entre nós sempre teve muito exagero também. E, né, eu creio que cada um de vocês aqui da classe tiveram experiências ruins no pentecostalismo, mas também tiveram experiências boas. E por que eu estou falando isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Tem exageros? Tem. Como nós devemos lidar com esses exageros? Com as escrituras. Mas nós devemos ouvir tudo, reter o que é bom e nos aproximarmos de pessoas sérias, né? Por exemplo, né? Eu fui fruto, quando eu fui para o seminário, o pastor Enéas Tonini foi o meu professor. E o pastor Enéas Tonini, quando eu o conheci, ele era um batista. Um homem de autoridade, um homem que pregava uma mensagem bíblica, aulas muito boas, muito profundas. E ele foi meu professor de Novo Testamento, 1 e 2, inclusive. E durante toda a minha vida no seminário, ele sempre estava ali. Ele dava uma matéria ou outra, e as demais aulas, ele ficava no seminário, ali, realmente apoiando os demais professores e alunos. Eu o conheci quando ele tinha mais de 70 anos de idade. Se não me falha a memória, salvo engano, ele tinha 76. Ainda nos meus dias de seminário, ele tinha feito 50 anos de pastorado. Foi feita uma grande festa, ele ganhou um cajado, né? A igreja dele fez uma homenagem. Foi muito lindo. Pastor Enéas, para mim, sempre foi o modelo de uma pessoa crente, madura, bíblica e realmente piedosa. E depois que me formei, e depois de alguns anos voltei a dar aula, né, no seminário, onde estava o pastor Enéas? No seminário também. Se nós queríamos achar o pastor Enéas, estava em 2 endereços, 3 endereços. Em primeiro lugar, na casa dele, que ele vivia a vida toda desde a década de 50, que era ali numa casa, Sobrado em Perdizes. Inclusive, eu fui no sobrado dele, buscá-lo várias vezes para vir pregar na nossa igreja aqui em Ferraz. Ele poderia ter se tornado um grande ícone no mundo avivado pentecostal, um desses novos pastores ricos, e ele nunca se enveredou para isso, porque ele sempre foi aquela pessoa que eu conheci como um pastor aprovado. Ou você encontrava ele na casa dele, ou na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, nos dias de culto que ele estava lá, e depois no sábado no seminário. Mesmo que ele não fizesse nada, ele estava ali, dando apoio aos alunos. Então, ele não era uma pessoa vaidosa que queria ficar pregando em televisões, congressos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque ele marcou muito a minha vida nesse sentido de uma pessoa com conteúdo e com exemplo. E por que eu estou falando dele, né? Porque eu separei aqui, olha só, vários livros dele. Ó. O Preço da Grande Bênção. Né? E aqui são livros que ele realmente fez durante muitos anos de vida dele. Olha esse outro aqui, ó. Você está cheio do Espírito Santo? E aqui ele dedica um capítulo, inclusive, a Billy Graham, e faz uma citação muito legal sobre Billy Graham. Outro livro dele, O Caminho para o Avivamento. Alguns desses livros aqui têm a assinatura do pastor Enéas, né? E por que eu estou falando dele, que eu comecei esse segundo bloco com ele aqui? Porque o pastor Enéas Tonini era um pastor batista brasileiro em que uma missionária orava muito para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E um dia,
ele estava no escritório dele, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele já tinha uma vida muito rodada, né, no sentido de ser um grande pregador, né, entre os batistas, já tinha escrito vários livros, já tinha ido para Israel, era um professor muito influente no seminário. Ele ajudou a criar o Colégio de Perdizes, depois seminário, se não me falha a memória, também de Perdizes, e ele foi pastor batista, e um dia ele estava lá no escritório dele e ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: entrega. Ele não entendeu o que era aquilo no primeiro momento, e aí Deus começou a falar com ele algumas coisas que ele relata nas suas obras. E ele disse que Deus estava pedindo para ele entregar a família dele, e ele disse: tá bom, Senhor, eu entrego. Aí o Senhor continuou falando: entrega. Aí ele não estava entendendo, aí era como se Deus estivesse falando: entrega a igreja batista de Perdizes. E ele: tá bom, Senhor, eu entrego. Agora entrega. Ele falou: Senhor, eu já entreguei minha família, eu já entreguei o colégio, a igreja, aí entrego o colégio. E tá bom, eu entrego. E aí a última coisa, se não me falha a memória, é mais ou menos nessa ordem. A biblioteca, ele tinha uma biblioteca muito vasta. E aí Deus falou: eu quero cada livro seu. Tipo assim, entrega tudo para mim. E ele entregou. E depois que ele fez todas essas entregas, o pastor Ernesto Tonini comenta que ele teve uma experiência muito grande com Deus e a vida dele foi mudada a partir daquele dia. Ele começou a pregar de uma forma como ele nunca tinha pregado. E algo novo aconteceu na vida dele. E aí, pouco tempo depois, a Convenção Batista Brasileira se reúne e expulsa tanto o pastor Ernesto Tonini quanto o pastor Rego do Nascimento, que é esse daqui, também que escreve essa obra, que é o pastor que cria a Igreja Batista da Lagoinha. E esse movimento, então, foi expulso da Igreja Batista Brasileira, esses pastores. Só que eles não deixaram de ser batista, meus irmãos. Então, eu, quando era um jovem aluno, eu conheci ele nesse movimento já. E olha só que curioso, o pastor Ernesto Tonini, ele pensava em se aposentar, mas ele teve grandes experiências com Deus e Deus o levou a criar a Igreja Batista do Povo, o Seminário Teológico Batista Nacional, que depois recebeu, inclusive, o nome de Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, ou seja, STBNet. Eu fui criado nesse ambiente, mas eu posso dizer para vocês que uma das coisas que mais me marcava na vida do pastor Ernesto Tonini era o que? Era o fruto do Espírito. Um homem que sempre foi igual, sempre foi honesto, sempre foi cheio do Espírito Santo, sempre foi firme, nunca foi um homem voltado a negócios, a barganhas, a coisas erradas. E aí, depois de muitos anos próximo a ele, inclusive lá no seminário, ele veio a partir aos 101 anos de idade. E o pastor Jonas Neves, no dia do culto fúnebre, lá na Igreja Batista do Povo, né, no final do culto, que foi uma grande celebração ali, o pastor Jonas, juntamente comigo e outros pastores que estávamos ali, eu fui cumprimentar o pastor Jonas no altar, e ali o pastor Jonas olhou assim para nós e para o pastor Enéas e disse assim: ó, aqui está um homem, como poucos, que durante toda a sua vida nunca deixou rastros, a não ser uma vida cheia do Espírito Santo e um modelo em tudo que fazia. Então, para mim, pastor Ernesto Tonini representa essa pessoa equilibrada. E só para vocês terem uma ideia, quando ele era batista brasileiro, ele escreveu um livro contra o batismo com o Espírito Santo. E depois que ele teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, ele saiu procurando aí essas obras, né? Para mostrar, e até para jogar fora, porque ele falou: não, agora eu conheço o oposto. Eu falei contra, mas eu não tinha noção. Então, percebam, hoje, para nós, né, como seminário, pode ver, o nosso seminário nasce no contexto batista nacional. Eu sou um batista nacional independente. Por outro lado, eu tomo muito cuidado com os movimentos pentecostais, ou até mesmo avivados, experiências. Porque se o irmão não tem uma vida no altar, não dá fruto do Espírito, não zela por uma vida de ética e de moral, e ele não zela pelo fruto do Espírito, não serve para caminhar comigo. Estão entendendo, irmãos? Então, nessa aula aqui,
eu quero que vocês aprendam, sim, com os nossos irmãos históricos, mas eu gostaria que vocês abrissem um pouco o leque também para não pegar todo o movimento pentecostal e avivado e dizer que é porcaria. Porque tem muita coisa boa, meus irmãos. Tem muita coisa tola, tem muita profetada, tem muitas tolices, mas tem muita coisa boa, tá bom? E eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês porque, você vê, eu até separei, né, só para mostrar para vocês aqui as obras do Enéas Tonini. E eu, particularmente, costumo, né, sempre fazer isso. Eu gosto de ouvir todos os servos de Deus, irmãos. É um servo de Deus que prega a Bíblia, é um servo de Deus que tem uma vida no altar, é um servo de Deus que é sério, é um servo de Deus que dá o fruto do Espírito. Esse é uma pessoa que eu quero ouvir. E aqui, né, para eu concluir essa fala, me faz lembrar a vida do Dr. Russell Shedd, irmãos. Eu, particularmente, sempre fui um aluno, onde estava o Russell Shedd, eu procurava ir, ou pelo menos pegar o material dele, ou ler as obras dele. É um batista tradicional. Mas, irmãos, esses homens foram instrumentos de Deus para nos ensinar. Percebam, um batista tradicional é um batista avivado ou nacional, é um batista brasileiro, né, no caso, chamado tradicional, é um presbiteriano. Podem ver, eu passei para vocês 2 vídeos do Augusto Nicodemos. Gostaram dos vídeos do Augusto Nicodemos? Querem fazer algum comentário? Foram vídeos muito bons? Percebam, irmãos, eu não estou aqui querendo, né, rotular, mas a gente tem que ter assim, um critério bem forte para a gente poder seguir um caminho bem equilibrado, sabe? Porque, irmãos, quando a gente tenta colocar tudo, sabe, dentro de um pacote, a gente acaba errando, sabe? Então, que Deus nos dê sabedoria, né, e nos conduza, tá bom? E deixa eu fazer um comentário aqui, ó, sobre esse livro, né? Um Guia Seguro para o Céu, da PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Esse livro é uma pérola, meus irmãos, é uma pérola. Joseph Alleine. O que fala esse livro? Esse livro fala sobre arrependimento, meus irmãos. É uma obra clássica para aquele que quer aprender mais sobre o quê? Sobre conversão, só isso. Joseph Alleine foi um desses homens que um dia deixou um legado maravilhoso do quê? Do que é ter uma vida realmente convertida. E lembra que eu falei há pouco das prioridades? Novo nascimento, conversão. Depois, segundo lugar, fruto do Espírito, que vai desencadear naturalmente aonde? Na plenitude do Espírito Santo, que vai desencadear naturalmente de sermos continuamente cheios do Espírito Santo. E aí, depois, podemos pensar e desejar o quê? Em experiências com Deus. Batismo com o Espírito Santo, experiências com o sobrenatural. E aí vem a questão, em quarto e último lugar, dos dons, porque naturalmente você vai querer ser desejado. Olha só, eu fiz uma anotação e eu coloquei aqui algumas frases e algumas perguntas. Olha só, para a gente agora já ir para a aula. Abre aspas. A vida espiritual já é uma vida sobrenatural. Não tem como você ter uma vida espiritual sem uma vida sobrenatural, não é verdade? Ora, e por que muitas vezes a gente limita o sobrenatural? Nós falamos sobre a fé, nós falamos sobre a vida vindoura, nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre o Deus Trino, mas quando vamos viver o sobrenatural, a gente procura viver o sobrenatural apenas de uma forma em que eu compreenda. Não, meus irmãos. A vida sobrenatural, a vida espiritual, ela é sobrenatural. Logo, abra sim para uma vida extraordinária no que se diz respeito ao aspecto sobrenatural. Não limite, não coloque
muitas vezes, né, o sobrenatural dentro da caixinha da religião protestante. Deixe Deus fazer conosco o que ele bem desejar. E por que eu estou falando isso? Né? Porque veio uma pergunta, né? Por que nós limitamos para as nossas vidas os exemplos bíblicos? A gente começa a ver Paulo, Pedro, e fala, não, aquilo lá foi para eles. Por que a gente limita para a nossa vida? Por que nós não seguimos os mesmos exemplos que eles? De uma entrega, de um poder. E aqui fica, né, essas perguntas, porque as respostas que me vêm porque geralmente nós tentamos ter uma vida espiritual e sobrenatural baseada na racionalidade, baseada no controle humano, ou baseada numa religião humanista. Até aqui eu posso, porque daqui para lá não, senão vai ser meio esquisito. E percebam, ninguém que seguiu a Deus de todo o coração se preocupava com isso. Então fica aqui essa palavra para que o irmão e a irmã que estão aqui aprendendo no nosso seminário não limite isso. Por quê, meus irmãos? Porque eu acredito que Deus não mudou, que a palavra de Deus continua se cumprindo entre nós e que podemos ter experiências, sim, e sermos canais de Deus, sim, de uma forma sobrenatural para a nossa geração. De uma forma, assim, onde Deus nos use na história, como foram os nossos irmãos do passado. Como foi Lutero, como foi Calvino, como foi Spurgeon, George Whitefield, Wesley, como foi Billy Graham. Então, a vida espiritual já é uma vida sobrenatural. Não limitem. Por outro lado, coloquem tudo dentro do critério e do crivo da palavra. Se a palavra de Deus nos dá margem, siga. Se ela não nos dá, pare. E que ela seja a peneira, que ela seja, né, a nossa bússola, tá bom? Sim, com uma vida inteligente, não tendo uma vida tola, regados de dons e de talentos, sim, mas, sobretudo, com caráter, com moral e, principalmente, com a virtude do Espírito, ou seja, né, com os frutos do Espírito e diante dessa plenitude do Espírito Santo, tá bom? Só para eu finalizar aqui, o jovem Billy Graham estava com seu amigo na igreja que ele frequentava. Eu não sei se vocês conhecem a história, é muito linda. Billy Graham ainda era um adolescente. Ele chegou para o amigo dele, que ele se converte numa igreja presbiteriana. Em certa ocasião, ele chegou para o seu amigo e falou assim, fulano, por que o reverendo tal, eu não lembro o nome do pastor dele, vamos pôr reverendo John, por que o reverendo John está pregando tão rápido? Antes a mensagem dele demorava tanto, agora ele prega, acabou. Por que o reverendo tal, as mensagens estão tão interessantes? Por que o reverendo tal tem falado com tanta unção e poder? O que aconteceu com o reverendo tal? E o amigo do Billy Graham, que também era um jovem, disse assim, Bill, não foi o reverendo tal que mudou. Ele continua pregando igual ele sempre pregou. Foi você que se converteu. Então, essa história da vida de Billy Graham, ela é linda, porque demonstra que quando nós realmente nos convertemos, tudo muda na nossa vida. E na minha opinião, meus irmãos, batismo com o Espírito Santo e plenitude com o Espírito Santo tem tudo a ver com conversão genuína. Então, assim, né, essa história do próprio Billy Graham demonstra muito para nós. Muitas vezes o problema não é o pastor, não é o pregador. Está em nós, né? Está em nós, porque muitas vezes a gente não segue aquele caminho. E antes de irmos aqui para o livro do Gruden, eu separei o material do John Stott, que eu quero ler agora aqui com vocês, na página de número 35, no capítulo 2, a plenitude do Espírito Santo. Olha só o que o nosso querido reverendo John Stott diz. Vou ler para vocês.
Ele fala assim, a diferença entre batismo e plenitude. Vou ler para vocês. Deixe-me procurar expandir o que tentei mostrar antes. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi que Jesus derramou o Espírito do céu e, assim, batizou com o Espírito primeiro os 120 e depois os 3.000. A consequência desse batismo do Espírito foi que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Portanto, a plenitude do Espírito foi a consequência do batismo do Espírito. O batismo é o que Jesus fez ao derramar seu Espírito do céu. E a plenitude foi o que eles receberam. O batismo foi uma experiência inicial e única. A plenitude, Deus queria que fosse contínua. O resultado permanente, a norma. Como acontecimento inicial, o batismo não pode ser repetido, nem pode ser perdido, mas o ato de ser enchido pode ser repetido e, no mínimo, precisa ser conservado. Quando a plenitude não é conservada, ela se perde. Se foi perdida, pode ser recuperada. O Espírito Santo é entristecido pelo pecado, Efésios 4:30, e deixa de dominar o pecador. Neste caso, o único meio de recuperar a plenitude é o arrependimento. Olha só, que coisa linda essas palavras de John Stott. O batismo é algo único, a plenitude é algo contínuo. Aqui se explica muito bem o porquê as pessoas buscam o batismo no Espírito Santo, com fogo, poder, porque eles têm uma ideia de que eles atingiram um patamar e nunca mais voltarão. Não, a Bíblia não ensina isso. O batismo pode ser uma experiência única, que não se repete nunca mais e não se perde nunca mais, mas a plenitude ela é contínua, ela é uma norma. A plenitude remete à ideia paulina do fruto do Espírito, que a gente tem que estar sempre se preservando. Percebam, irmãos, quando eu entendo isso, muda tudo. Essa é a grande chave da nossa vida. Por isso que, na minha opinião, a plenitude do Espírito Santo deve ser muito mais almejada do que outra coisa qualquer. Porque essa plenitude tem a ver com esse lado normativo, em que eu busco, eu continuo desejando, eu continuo querendo, eu continuo ansiando. E aqui fica claro as nossas decisões. Por isso que pessoas que muitas vezes acham que já fizeram muito para Deus, ou que já aprenderam tudo, começam a regredir. Porque agora eles não buscam mais a plenitude. Eles acham que já chegaram num patamar e que eles nunca mais retrocederão. E aí onde muitos, infelizmente, começam a dar mau testemunho, mesmo sendo pastores e seminaristas, ou quem sabe, pregadores do Evangelho. Gostaram das palavras aqui do nosso querido irmão John Stott? Então, percebam, aqui dá uma diferença muito, muito interessante sobre essa questão da experiência, meus irmãos. Não parem com a experiência. Antes, façam da vida espiritual uma constante na vida de vocês como uma norma, tá bom? Então, vamos agora, meus irmãos, rapidamente aqui, eu vou passar rapidamente os slides aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos o slide, e logo na sequência, olha só, os slides da parte 5 são muitos slides, né? Mas nós estaremos apenas passando rapidamente, enquanto a gente vai lendo o livro-texto. Olha só, batismo e plenitude com o Espírito Santo. Devemos buscar um batismo no Espírito Santo após a conversão? Ele faz uma pergunta. O que significa ser cheio do Espírito Santo?
Argumentos do pentecostalismo tradicional. 1. Os discípulos de Jesus eram crentes e foram orientados a esperar o batismo no Espírito. João 20, 22 e Atos 1, 4 a 18. 2. O batismo foi evidenciado com o falar em línguas. Atos 2, 4, 1, 5 e 11, 16. Lembrando que aqui, a primeira vez que eles falam em línguas, eram línguas humanas e não angelicais. As pessoas compreendiam nos seus idiomas. Percebam que quando o Espírito Santo aqui foi derramado sobre essa igreja no Pentecostes, foi o regresso da Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens construíram uma torre para afrontar Deus, e Deus divide as pessoas em línguas distintas para que essa soberba não os atingisse mais. Assim como a Torre de Babel foi uma sentença, agora aqui no Pentecostes foi um reencontro. Na Torre de Babel houve a divisão das línguas. No batismo com o Espírito Santo, há uma unidade agora por meio das línguas. O próprio Deus derrama o dom de línguas e eles falam nas línguas terrenas. Percebam, irmãos, é possível. E aqui eu te pergunto, e hoje, pastor, isso é possível acontecer conosco? Claro. Deus pode derramar uma capacidade sobrenatural sobre alguém, ao ponto de ele falar um dialeto, pelo qual ele nunca disse, como foi na igreja primitiva. Percebam que em tudo isso é o evangelho sendo pregado. E quando forem dons de línguas, como falam línguas de anjo, ou línguas estranhas, né? Aí vai ter o dom da interpretação. E quando não há nada disso, é para se edificar a si próprio. Então, guardem isso, tá, meus irmãos? Podem ver que os pentecostais não se preocupam com isso. 3. Os cristãos hoje, assim como os apóstolos, devem pedir a Jesus um batismo no Espírito Santo. Atos 8, do 1 ao 19. Muitos vão dizer que não, outros vão dizer que sim. Eu, que sim. Mas antes de dizer que sim, sejam cheios do Espírito Santo. E principalmente do fruto do Espírito Santo, como eu venho mencionando aqui para vocês. Passagens bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo. Né? Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com ou no Espírito Santo e com ou no fogo. Com o fogo, tá? Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Passagens bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo. Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1:33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vides descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. As passagens bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo, leia para mim, Tomé, por gentileza. Atos 1:5. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 11:16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Joia, obrigado. Vamos aqui. Explicações sobre o Pentecostes, cumprimento da promessa, Números 11:29, Jeremias 31, do 31 ao 33, Ezequiel 36, 26 e 27, Joel 2, 28 e 29. Ponto de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Aí tem todos esses textos também citados. Esse episódio é muito legal. Esse gráfico aqui. Explicação sobre o Pentecostes, né? Então, aqui a gente vê
uma explicação, né? Eu gosto muito de imaginar aqui, irmãos, desse desenho, só para vocês terem uma ideia. Imaginem aqui, né, que no Velho Testamento, aqui o Espírito Santo, ele estava sobre o povo também trabalhando. E aqui, no caso, né, no dia de Pentecostes e até a era presente, é como se houvesse uma capacidade maior do Espírito Santo. Lembra? Nós trabalhamos sobre essa ideia, de que nós estamos agora na dispensação da graça. Então, é normal que o Espírito Santo seja o grande líder, o grande orientador, aquele que realmente nos leva, né? Então, não é que ele não estava na velha aliança, ele estava, mas agora ele permanece de forma mais abundante, né? Tá bom? Então, só fazendo esse comentário, esse gráfico é muito interessante, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida sobre aqui a antiga aliança e a nova? Não? Joia. Então, continuando aqui. Explicação sobre outras experiências com o batismo no Espírito Santo, né? A gente já viu isso há pouco na leitura do resumo, né? Atos 8, Atos 10 e os discípulos de Éfeso, né? Deus, em sua providência, esperou de maneira soberana para dar aos samaritanos a capacitação da nova aliança e do Espírito Santo diretamente pelas mãos dos apóstolos. Cornélio cria em Deus e se converteu a Jesus. Seguidores de João Batista ainda estavam esperando pelo Messias, né? São as passagens que falam que eles foram batizados com o Espírito Santo. E aqui o Gruden conclui dizendo que o batismo no Espírito Santo refere-se a tudo aquilo que o Espírito Santo faz no início da nossa vida cristã, né? E aí conclui essa parte, aí ele vai falar sobre os perigos do pentecostalismo, né? Que é ensinar um cristianismo de duas categorias, provoca danos à igreja. A gente já trabalhou isso no módulo anterior, dando essa ideia de não cristãos, cristãos comuns e cristãos batizados com o Espírito Santo. Mas aqui a gente vai trabalhar um pouco melhor ainda hoje. Eu penso, irmãos, que mesmo que haja o exagero entre o pentecostalismo, os avivados ou carismáticos, mas que, indiferente do grupo, seja ele tradicional ou não, podem ver, meus irmãos, John Wesley, nos dias de John Wesley, não havia essa discussão sobre cristãos de duas categorias, por causa da questão do batismo com o Espírito Santo, mas na história da igreja, o povo de Deus, ele repete as mesmas crises. Nos dias de Wesley, por exemplo, era comum as pessoas serem religiosas e serem piedosas, não por uma conversão genuína, mas por práticas religiosas. Era mais ou menos uma vida piedosa por meio das obras. E tanto é que Wesley, ele vai ter as suas experiências com aquilo que foi chamado de o Grupo Santo, onde ele e um grupo de irmãos lá em Oxford começam então a orar e buscar a Deus. E ali Deus começa a dar a eles experiências sobrenaturais, uma vida diferente, e Deus começa a usar John Wesley de uma forma diferente, e depois George Whitefield. E por meio deles, uma mudança imensa acontece na Europa, depois na Inglaterra, depois na Europa e principalmente na América. Um grande avivamento começa. Percebam. Vamos lá, esqueçam a questão pentecostal. Eram cristãos de duas categorias ou não? Sim. Podem ver, por exemplo, nos dias de John Bunyan. Nos dias de John Bunyan, o grande pregador que escreveu o Peregrino, ele ficou preso. Essas questões nós estaremos trabalhando melhor na história dos avivamentos. E eu digo para vocês, John Bunyan, qual era o problema de John Bunyan? Porque ele foi despertado a pregar, mas ele não tinha feito seminário, e quem não fizesse seminário não podia pregar o evangelho, muito menos em praça, porque só poderia pregar o evangelho na praça quem o rei autorizasse. O rei tinha autorizado que tinha que ter uma formação em seminário. E ele foi preso. E aí eu te pergunto, havia uma diferença de dois tipos de cristãos? Lá havia.
John Bunyan era diferente dos outros. Percebam, na história da igreja vai ter essas diferenças. Quantas vezes a gente vai ver que a igreja ela se envereda por um caminho de apatia, de religiosidade apenas nominal. Percebam? Então, vai existir cristãos de duas? Claro que vai. É por isso que estamos aqui. Para fazer o quê? Para a gente sacudir as roseiras. E o movimento pentecostal e avivado veio como um movimento para trazer um despertamento entre a própria igreja que estava adormecida. Então, percebam, irmãos, a gente pode usar aqui vários títulos, mas o que importa para nós? O que importa para nós é ser cheio do Espírito Santo e fazermos uma obra segundo os valores de Deus. John Wesley falava em línguas? George Whitefield falava em línguas? Percebam, Moody falava em línguas, profetizava, não, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Eles zelavam pelo fruto do Espírito Santo e eles, aquilo que eu mencionei na aula anterior, deixaram uma marca poderosa por meio do amor, por meio do exemplo de um verdadeiro cristão. O próprio Billy Graham era um batista tradicional, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo. Quanto fruto ele deixou? Eu não sei se vocês conhecem a história de Billy Graham, deixa eu fazer aqui um adendo. Billy Graham, meus irmãos, certa ocasião, um grande repórter americano fez uma nota num jornal de grande circulação sobre Billy Graham, porque esse repórter, durante muitos anos, ficou vasculhando a vida de Billy Graham para ver se achava podres na vida dele. Meus irmãos, Billy Graham começou pregando ali por volta da década de 50, ele pregou praticamente até a década de 90, quase 50 anos pregando sem parar no mundo afora, meus irmãos. Ganhou milhares de vidas para Jesus. Milhares. E diante disso, esse repórter falou assim, tem muita coisa errada, porque esse homem faz um livro, e quando ele publica um livro, são milhões de cópias. Então ele deve ser um milionário, ele deve ser mais um desses pregadores midiáticos. E ele vasculhou a vida de Billy Graham. Depois de muitos anos, ele faz uma nota num jornal, pedindo perdão a Billy Graham. Porque, de fato, ele disse que ele virou a vida de Billy Graham dos avessos. E a única coisa que ele descobriu foi que Billy Graham sempre foi a mesma pessoa desde o dia da sua conversão, do início do seu ministério até o final da sua vida. Não foi perfeito, mas deixou um legado maravilhoso. Os livros que ele escrevia, geralmente ele investia para as cruzadas, ou seja, ele só separava uma porção para continuar cuidando da sua família. Ele tinha a sua casa e uma casa de veraneio, que nada foge de um microempresário americano, sabe assim? Ou seja, não criou um império de riqueza, mas ele deixou um legado de milhares de vidas. E esse jornalista foi publicamente disse. E agora eu vou te dizer outra coisa, que Billy Graham, por várias vezes, ele foi perguntado, enquanto ele fazia suas cruzadas, porque ele era chamado Papa americano, Papa do protestantismo. Era uma figura que os presidentes iam pedir conselho para ele. Ele estava em grandes momentos da história americana e chegaram para ele, em certa ocasião, e falaram assim, Billy Graham, você sabe que se você se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos, você ganharia, né? Aí você não pensa em se candidatar? Ele respondeu assim para os jornalistas, né? Eu não posso me rebaixar. Aí ele até explica, né? Depois, ele fala assim, eu agradeço as palavras de vocês e dos demais que colocam meu nome, porque é um cargo muito, muito honrado, ser presidente dos Estados Unidos, da minha nação. Mas eu não posso me rebaixar, por quê? Porque a administração pública americana é algo da terra, da nossa vida. E eu não sou ministro de uma administração pública. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou embaixador de Deus na terra. Então, se eu aceitasse se tornar presidente, era como se eu estivesse me rebaixando pela grandeza daquilo que é o título de ser chamado pastor ou pregador do Evangelho. Então, meus irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo ou não? Ele fez a diferença na história dos seus dias? Perceba, ele era um tradicional. Estão entendendo? Então, assim, rotular que pessoas que usam o termo
Eu sei que tem os exageros pentecostais e avivados, e estamos aqui, irmãos. A gente poderia falar muitas experiências horrorosas que já tivemos no meio avivado e pentecostal, mas esses não são a nossa referência. Temos boas referências de homens de Deus, como eu citei, pastor Enéas Tonini, doutor Paulo no seminário, e tantos outros homens de Deus, sejam eles históricos, tradicionais ou avivados, ou pentecostais, que são exemplos para nós, tá bom? Então, o cristãos, né, de duas categorias sempre existiu, meu irmão. É o cristão nominal, né? E é o cristão realmente que faz valer. Inclusive, aqui tem uma obra do pastor Enéas Tonini, essa daqui, ó. Egito, Deserto e Canaã. Ele faz nesse livro, pastor Enéas, ele faz aqui uma comparação de 3 tipos de pessoas. Que os egípcios são os não crentes, aqueles que negam a fé. O deserto é os crentes carnais, são aqueles que creem em Deus, mas morrem no deserto. E Canaã são os crentes espirituais, que é aqueles que realmente passam pelo deserto e conquistam a terra prometida. Então, meus irmãos, poderíamos colocar essas 3 categorias aqui? Sim. Egito, deserto e Canaã. A gente vai viver com isso o tempo todo. Pastor, existe o crente carnal na Bíblia? Vai ter uma discussão muito interessante, né? Muitos pastores vão dizer que não. Eu, particularmente, irmãos, na experiência do pastorado, eu digo que sim. Quem é o crente carnal? É aquele crente que um dia se tornou realmente uma pessoa madura, como a gente acabou de ver aqui na obra de Stott, né? É uma pessoa que entende o evangelho, que sabe do que é o certo se fazer, mas ele não zela, como a gente viu há pouco, por aquilo que é normativo. Ou seja, ele não zela pela plenitude, ele não conserva. Esse que deixa de zelar pela plenitude se torna um carnal? Claro. E se ele não se arrepender, meus irmãos, ele está fadado à derrota. Então, assim, eu sei que há discussões aqui, elas se ampliam, mas na minha perspectiva, principalmente no exercício do ministério, quando são os irmãos que se emburrecem para a fé, ou porque se decepcionam com alguém, ou com uma igreja, e que enterram o talento, a gente tem que ter paciência com eles e fazer aquilo que Tiago disse, a gente tem que tentar ganhar esse irmão de volta, porque ele está praticamente fazendo como filho pródigo, está desprezando a casa do pai. E felizes são esses que fazem essa proeza e são usados por Deus para trazer de volta esses filhos pródigos. O filho pródigo é um crente carnal, né? Para que ele tinha consciência, né? É claro que ali ele representa outro papel, mas assim, então, eu sei dos perigos, mas eu gostaria de deixar aqui os meus adendos, tá bom? Querem falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Roberto, Elisângela, Beatriz? Então vamos prosseguir. Aqui, como entender as diferenças entre os cristãos, né? Há muitos graus de capacitação, comunhão com Deus e maturidade cristã. Crescimento cristão. Crescimento cristão ele é gradual, progressivo, diferenciado, e eu diria, acrescentaria uma palavra que ele é contínuo e constante até o nosso último dia de vida, né? E aí aqui conclui os slides do Grudem, tá bom, meus irmãos? Tudo bem, meus irmãos, até aí? Então, meus irmãos, deixa eu até usar aqui também a vida do próprio John Wesley. Eu não sei se vocês conhecem um pouco a biografia de John Wesley, mas John Wesley, irmãos, ele já tinha ali várias experiências com Deus, enquanto fazia parte do clube chamado Clube dos Santos. Mas o grande divisor de John Wesley se deu em pelo menos 2 experiências. Enquanto ele estava indo para os Estados Unidos, o barco que ele estava passou por uma grande tempestade. E ele já era um pastor, ele já era professor em Oxford, professor de línguas originais, inclusive. E ele teve muito medo de morrer, mas muito medo de morrer.
E enquanto ele estava ali no meio daquela tempestade, ele viu 2 outros homens do barco que estavam segurando, tipo como se fosse numa pilastra, mas estavam serenos e cantando. E John Wesley, depois que passou a tempestade, foi até eles e perguntou para eles: escuta, no meio da tempestade, vocês estavam com muito medo. Aliás, estavam cantando enquanto estava com muito medo. E aí aqueles homens disseram assim: não, nós estávamos cantando, porque se a nossa hora chegou, nós iríamos nos encontrar com o nosso mestre. E aí o Wesley perguntou: quem são vocês? E aí descobriu que eles eram missionários moravianos. Irmãos, se preparem para a matéria, né, de História dos Avivamentos. É uma das melhores matérias do nosso seminário, porque a gente pega toda a teologia, tudo que a gente aprendeu, e aí a gente vai trabalhar nas histórias dos avivamentos, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, história da igreja, e aí a gente vai trabalhando com isso, mostrando que essa linguagem não é uma linguagem nossa, não é invenção da nossa cabeça. Ela é bíblica. Vai voltando. Eram 2 missionários moravianos que estavam indo para os Estados Unidos para pregar o evangelho. E Wesley pergunta para ele: mas vocês não estavam com medo de morrer? Ele falou: não, porque a nossa alma é de Jesus. E aí Wesley fica em crise, porque ele era um professor, ele era um reverendo, um pastor, e ele viu ali 2 missionários, missionários leigos, inclusive, que mal tinham preparação teológica, totalmente entregues a uma causa. E isso chocou Wesley, e Wesley então começa a buscar a Deus em oração, com muita oração e muita piedade. E um dia Wesley teve uma experiência sobrenatural, que ele disse que como ondas passavam por dentro dele. E a partir desse dia, ele começa a pregar de uma forma muito diferente, e aí ele começa a ser usado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E aí nasce esse grande homem, que inclusive é sua própria igreja, que é a igreja anglicana, tá, meus irmãos? Wesley era também da igreja de Stott, tá? O anglicano. A igreja anglicana praticamente o expulsou, porque Wesley estava causando uma revolução. E aí Wesley, então, em virtude disso, e por ser um homem repleto de métodos, e sendo um homem muito regado ele era muito metódico, ele foi apelidado de metodista. Por causa disso, porque ele era uma pessoa muito metódica. E os discípulos de Wesley, então, foram chamados de metodista, e assim nasce a igreja metodista. Olha só, percebam? Então, olha só, crescimento cristão é isso, ele é constante, meus irmãos, é para toda a vida, tá bom? E a gente tem que estar aberto a isso. E o que Deus tem separado para nós amanhã, eu não sei. Mas não limitemos, irmãos. O impossível está em nós e não no nosso Deus. Então, saibam disso, né? Não saiam decretando fé estúpida, fé burra, mas sejam ousados na arte de crer em Deus e de como Ele se revelará ao mundo. Não duvidem do Senhor e nem daquilo que Ele possa fazer na terra e, inclusive, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tá bom? E o slide aqui, então, termina, né? Aí já vai para a perseverança dos santos. Então, eu agora quero voltar aqui para o livro-texto, né? Para a gente agora fazer aqui alguns apontamentos. Meus irmãos, já deu aqui a hora, né? Vamos fechar e vamos para o livro para a gente fazer só uns últimos apontamentos, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Está dando para entender, meus irmãos? Está dando? Então, vamos finalizar aqui e vamos abrir a última chamada, tá bom? Vou parar a gravação.